pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Teixeira, professor de viola da Cidadania Sinfônica de Charbel, e vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre esse instrumento aqui, que é conhecido como viola clássica, viola erudita ou viola de arco, que é muito diferente da viola caipira, que algumas pessoas confundem, e também não é o mesmo instrumento que o violino, que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, que é esse instrumento aqui. Vocês podem ver que o violino é muito menor que a viola e tem algumas coisas em comum e outras não. A postura que nós vamos tocar o violino é a mesma postura da viola, exatamente desse jeito aqui. Mas a afinação é completamente diferente. O violino tem 4 cordas. A primeira, Mi, a segunda, Lá, a terceira, Ré e a quarta corda, Sol. A viola também tem 4 cordas, mas a primeira é Lá, a segunda, Ré, a terceira, Sol e a quarta corda é o Dó. Sendo que um violinista lê a partitura usando a clave de Sol e um violista lê a partitura usando a clave de Dó, que são claves diferentes, fazendo com que as notas na partitura sejam notas diferentes. A viola é mais grave que o violino. Nós temos aqui a corda Lá, a corda Ré, a corda Sol. Essas 3 cordas tem no violino. Mas a viola tem uma quarta corda que é mais grave, que não tem no violino, que é a corda Dó. Os dois instrumentos usam o arco, que é essa peça aqui. Antigamente o arco era como se fosse um arco mesmo, né? Porque o nome arco seria uma peça desse jeito aqui. Mas, uma vez, Paganini, que foi um grande violinista e violista, percebeu que se ele usasse o arco plano desse jeito aqui, ele ia ter mais formas de interpretar as músicas. Aí o nome continuou arco, mas ele ficou plano. E nessa época ele era feito de crina de cavalo. Hoje em dia é um nylon bem fininho, mas vocês podem ver aqui como é que funcionava a crina de cavalo, ó, desse jeito aqui. Ok? Quando a gente vai guardar, a gente deixa ele solto. Quando você vai tocar, você aperta e ele fica pronto para tocar. Você passa um produto aqui chamado breu para dar o atrito entre o arco e a viola. E aí você consegue tocar melodias como essa. O tamanho do violino é um tamanho específico, 35 centímetros e meio. Já a viola, se nós pegássemos as medidas do violino e fizéssemos um instrumento mais grave, seria impossível de tocar, porque ele seria gigantesco, o braço do músico não ia dar. Por isso que a viola tem variações de tamanho. A gente mede uma viola medindo esse espaço aqui, ó, o tampo de trás da viola. Essa viola, por exemplo, tem 42 centímetros. As violas variam de 38 centímetros a 45 centímetros, sendo que 45 centímetros poucas pessoas usam porque é um instrumento muito grande e não fica tão bom, não fica tão fácil de tocar. O nascimento da viola, como a gente vê hoje, se deu no século XVI. O compositor que impulsionou a viola foi Johann Sebastian Bach, que era violista e começou a escrever coisas mais interessantes, porque a viola nessa época fazia só alguns acompanhamentos. O instrumento principal sempre foi o violino. Só que Bach começou a mudar isso, colocando alguns contracantos, algumas coisas mais interessantes para a viola. Logo depois, Mozart, também seguindo a tendência de Bach, escreveu coisas mais interessantes ainda para a viola, colocando alguns concertos, algumas melodias que ficam muito mais bonitas na viola. E continuando esse movimento, Beethoven, que para muitas pessoas é o maior compositor de todos os tempos, compôs sonatas, concertos, quartetos, muitas outras peças para que a viola se tornasse um instrumento cada vez mais relevante. E a viola na orquestra, que normalmente são 2 naipes de violino, um naipe de viola, um naipe de violoncelo e um naipe de contrabaixo. Normalmente dobrando, por exemplo, se você tem 20 violinos no violino 1, 20 violinos no violino 2. A viola é a metade, são 10 violas. O naipe de violoncelo, metade, são 5 violoncelos.
E o naipe de contrabaixo são 2 ou 3 contrabaixos. Naipe são os grupos, né, de instrumentos na orquestra de cordas que eu estou falando, e variam do tamanho. Se são muito mais músicos, você tem muito mais violas, mais violinos, mais violoncelos, e um quarteto básico de cordas, você tem 2 violinos, uma viola, um violoncelo e um contrabaixo. Outros grandes compositores para viola que tornaram esse instrumento mais famoso ainda foram Berlioz e Brahms, que escreveram partes específicas e tornaram a viola muito mais famosa, e é um instrumento muito bonito. Eu vou encerrar tocando para vocês uma melodia que eu iniciei esse vídeo, que é Brilha, Brilha Estrelinha, que é a primeira música que você aprende normalmente quando começa a tocar viola. Um abraço e até o próximo vídeo.